Sauda a todos, amados irmãos, internautas, amigos, companheiros, seguidores, todos que se inscreveram, tudo assinando o canal, do meu canal YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Saudar todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Desde já agradeço a presença de todos que estão aí me ouvindo. Hoje estou aqui ao vivo, trazendo para todos vocês, todos os amados irmãos, ouvintes, internautas. Desde já estou agradecendo, muito obrigado por vocês me seguirem, compartilharem, deixar os seus comentários, compartilhar. Tenho compartilhado este meu canal do YouTube, do Facebook, do Instagram. Desde já agradeço a todos vocês. Trazendo uma palavra para vocês hoje nessa noite, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Capítulo 12, que nos fala a Bíblia Sagrada. Por aquele mesmo tempo, capítulo 12, versículo 1, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre algum da igreja, para o maltratar. Segundo, e matou a espada Tiago, irmão de João. Terceiro, vendo que isso agradava aos judeus, continuou matando, prendendo também a Pedro. Abre aspas. Então os dias dos pães asmos, fecha aspas, pão sem fermento. E havendo prendido, lançou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O quinto, Pedro, pois estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele, por Pedro. O sexto, ora, quando Herodes estava para apreendê-lo, repetindo 6, ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentados com 2 candeias, e as sentinelas diante da porta guardava a prisão. Sétimo, o 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as candeias. Oitavo, disse-lhe ainda o anjo: cinge-te e calça a tua sandália. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. 9. Pedro, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real, e que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão.
O 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo, e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O 11, 11. Pedro, então, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herode e de toda a expectativa do povo dos judeus. 12. O 12. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Oh, glória! 13. O 13. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rude saiu a escutar. 14. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu o portão, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. 15. Eles lhe disseram, estás louca. Ela, porém, assegurava que assim era. Ele, então, dizia, é o seu anjo. 16. Mas Pedro continuava a bater e quando abriram, viram-no e pasmaram. Oh, glória! Ei, calabassulianda! Glória a Deus, aleluia! 17. Mas ele, acenando-se-lhe com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirou da prisão, como Jesus tinha tirado ele da prisão. Glória e canta labaia. E disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Se Tiago estava morto, não, mas esse era o Tiago, o filho de Zebedeu. E saindo partiu para outro lugar. Glória a Deus, aleluia. 18. Logo que amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria sido feito de Pedro. Glória a Deus, aleluia. E Herode, tendo procurado e não o achado, inquiriu as sentinelas e mandou que fosse justiçada. Glória a Deus, aleluia. E descendo da Judeia para Cesária, demorou-se ali. 20. Ora, Herodes estava muito irritado contra os de Tiro e de Sidom, mas este, vindo de comum acordo, ter com ele, o obtendo
a amizade de Blaston, cameiro do rei, pediu paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. 21º, 21. Um dia designado, Herodes, vestido de traje real, sentou-se no trono e dirigiu-lhes a palavra. 22º, 22. E o povo exclamava: é a voz de um Deus e não de um homem. 23º. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus. Tá vendo, igreja? Tá vendo? Quem não dá glória a Deus foi comido de bicho, né? Herodes foi comido de bicho porque não glorificou a Deus. Né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 23º, né? No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus. E comido de verme, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, né? Que estava lá na cidade, abastecia, em Jerusalém, abastecia o povo, porque o povo se espalhou. Quando Herodes começou a prender, a matar, o povo se espalharam, o povo de Deus, por anunciar o evangelho de Deus em outra cidade. E Paulo e Barnabé estavam lá em Sidom e abastecia aquele povo, né? Com alimento, né? Com roupa, com vestimenta, com os tecidos, né? Que eles necessitavam. Então, sabendo que o Herodes expirou, morreu, o Herodes, eles voltaram, né? Paulo, Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. Estava em Jerusalém, né? Levando consigo a João. Esse João é o filho da Maria, irmão do Tiago, né? E do Evangelho João, né? Do Evangelho João. O nome dele é João. Glória a Deus, aleluia. E que tinha por sobrenome Marcos, o Evangelho de Marcos, né? Aquele Evangelho de Marcos do Evangelho é o João Marcos, né? É o sobrenome dele, né? Sobrenome que é Marcos. Glória a Deus, aleluia. Palavra tremenda, né, igreja amada do Senhor, dessa Apóstolos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que nos fala, começa o Herodes prendendo, né? Matando, passou a fio de espada, permissão de Deus, né? Porque Deus permitiu. Se morremos, se vivamos, tudo é a permissão de Deus, não é? Não é porque somos cristãos, né? Somos serva de Deus, que não vamos passar por necessidade, né? Por tempestade, por deserto, por momentos de luta, né? Por momentos difíceis. Glória a Deus, ser Deus provando a nossa fé, né? Ali Deus permitiu que o Tiago, né? O Tiago, amigo de Jesus, né? E Jesus tanto amava o Tiago, né? E um grande profeta, fosse morto a fio de espada, né? E o Pedro foi preso. E Herodes prendeu a Pedro, esperando apresentar Pedro, né? Depois da Páscoa, né? Herodes, naquele mesmo tempo,
O rei Herodes estendeu as mãos sobre a mão da igreja para maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Esse Tiago que ele matou era irmão de João, João Marcos, né? Glória a Deus, aleluia. Vendo que isso agradava ao judeu, continuou mandando prender também a Pedro, né? E era então os dias dos pomasmos, dia da Páscoa, né? Glória a Deus, aleluia, pão sem fermento. Glória a Deus, ele lembrava, comemorava a saída do Egito, né? Saída triunfante do Egito, da escravidão de Faraó, né? Glória a Deus, aleluia, para uma terra prometida. Glória a Deus que mana leite e mel. Ah? Portanto, perseveramos, né, na presença do Senhor, não desistindo das lutas, né, das provações, das perseguições, das calúnias, da inveja, né, porque Deus tem algo maior para nós, né? Glória a Deus, aleluia, porque a nossa vida está escondida em Deus, né? A nossa alma pertence a Ele, né? Pertence a Deus. Vendo que isso agradava aos judeus, continua mandando prender também a Pedro. Glória a Deus, aleluia. E havendo perdido, lançou na prisão, entregando a quarto quaterno de soldado, ou seja, 16 soldados. Né? Mas por que tanta gente, né? Um mini exército para cuidar só do homem, dele estando preso, algemado ainda, 2 na cadeia, 2 com ele lá dentro, 2 soldados com ele dentro da cadeia, mais dois grupos de soldados o guardavam naquela prisão, né? Fechada. Glória a Deus, aleluia, porque Herodes temia que Pedro fugisse de novo, né? Glória a Deus. Prendia e de repente Pedro sumia. Como Pedro fugiu, agora ele não some mais, não foge mais. Mas só que desta vez Pedro estava dormindo, preocupado, né? Preocupado de ser morto, que estava dormindo, né? Estava dormindo e ele nem acreditou que era o anjo do Senhor, pensou que estava sonhando, né? Glória a Deus, aleluia. E quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 candeias, e as sentinelas diante da porta guardava a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor. Pedro estava guardado, estava preso, algemado. Glória a Deus, aleluia, numa cela de segurança máxima. Mas tinha uma igreja do outro lado que fazia contínua oração. Que é uma igreja, uma oração contínua, uma oração dia e noite. Aquele povo orava, aquele povo clamava a Deus, né? E ligava Pedro ao céu e o céu a Pedro. Hã? E houve ali um grande, né? Milagre, né, igreja? A libertação de Pedro foi um grande milagre, né? Porque ali é só um milagre mesmo, né? E quem é o dono do milagre? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Deus enviou seu Filho, Jesus entrou naquela igreja, naquela cadeia, naquele presídio ali, e tocou em Pedro. Falou no lado direito de Pedro, levanta-te. Quando Pedro levantou, ata tua sandália, caça tua sandália. Né? Caça tua sandália. Cinge o teu lombo com a capa. Sandália. No pé, caminhada longa. É caminhada.
Você vê que Pedro, depois desse capítulo 12, não vê mais sem falar em Pedro. Ele vai estar lá aos Coríntios, que vai falar que ele está numa viagem missionária com a esposa dele. O capítulo 12 falou no Atos dos Apóstolos até o capítulo 12. Do capítulo 12 não fala mais de Pedro. Vem falar de Pedro aos Coríntios, né? Ele está com a viagem missionária, né? Ata com a copa, cinge teu lombo com a tua capa, né? E assim fez, obedeceu, né? Foi obediente a Deus. Glória a Deus, aleluia. Igreja amada, estejamos todos nós atentos à voz de Deus. Deus não fala mais, fala. Deus continua falando. Deus mudou, Deus não mudou, Deus é o mesmo. Ele é o ontem, o hoje, o amanhã, e eternamente Ele é Deus, Ele é sempre Deus. Se você buscar Deus, se você orar igual aquele povo daquela igreja, da igreja Maria, né? Maria de mãe de João Marco, né? Estava reunido lá na casa dela, a casa é uma igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, meu nome é igreja. Ali eu estarei, a presença de Deus está lá na sua casa. Se você reúne a família para orar, é uma igreja. E Deus responde o clamor. Deus fala. Hã? Deus fala. Deus continua falando. Deus continua parando milagres. Quantos milagres? Quantas bênçãos, né? Tenho recebido. Quanto testemunho maravilhoso, né? Que recebemos. Vocês que estão lá do outro lado também, glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe, glória a Jesus. Tem testemunha para contar, tem bênçãos maravilhosas para contar, tem bênção maior do que a minha, talvez, que seja, né? Só de onde Deus tirou, nos colocou, estamos aqui hoje, depois de ter passado tantos, né? Glória a Deus, ali convide, tantas coisas, né? Tanta enfermidade que veio uma atrás da outra, era, né? Bebia, fumava, jogava, né? Quantos não usavam drogas, né? E Deus transformou, Jesus transformou, continua transformando. A palavra de Deus continua falando. Glória a Deus, aleluia, em nossos corações. Né? Quantas almas se convertem, né? O que é preciso é regar as almas. Regar com o dom que Deus deu para mim, Deus deu para os irmãos, né? Para falar do amor, da grandeza, para pregar a palavra, para louvar, para glorificar, para testemunhar, para orar pelos dons de revelação. Né? Aí busca, não, busca e quando está cheio, não, já estou cheio demais, não preciso mais buscar. É agora a hora de você buscar os dons. O batismo do Espírito Santo, já foi batizado com o Espírito Santo, buscar o dom de Deus, receber os dons de Deus, vai fazer a obra. A obra é carente e necessitada. Glória a Deus, aleluia. De todos, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, Vinícius Sete, Luciano Moreira, que Deus o abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus, seja todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pedro ali, glória a Deus, aleluia, saindo, o seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Mas como pode? Pedro estava para ser preso, para comparecer perante Herodes e ser executado, ser morto, mas ele estava dormindo. Confiança em Deus. Você pede uma coisa, coloca uma coisa na mão de Deus, depois você diz, não, eu vou fazer do meu jeito, porque aqui está demorando. Coloca um filho, uma filha na mão de Deus, coloca um emprego, um trabalho na mão de Deus, aí não tem paciência de esperar,
pede uma coisa para Deus, não tem paciência de ver uma resposta, ouvir, esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é nosso tempo. Glória a Deus, aleluia. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, a gente tem que confiar mais, dedicar mais nossa confiança, nosso caminho, nossa caminhada na mão de Deus, nossa família, nossos familiares, o trabalho, o emprego. Eu vou sair desse trabalho que não está dando certo. Você não colocou na mão de Deus, não pediu a porta aberta, ele não abriu a porta, espera o tempo dele. O tempo de você sair para ir para outro emprego, ele que vai te orientar, ele vai falar, você vai falar com ele de madrugada, ele vai te falar sim ou não, minha serva. Sim ou não, meu servo. É o tempo dele. O anjo entrou naquela prisão, tocou em Pedro, tirou Pedro da prisão. Pedro saindo seguia o anjo. Não estava compreendendo. Mas Deus não abandona nós. Deus nunca vai nos abandonar, nunca vai deixar só. Se você passar no fogo, ele vai passar contigo. Se você passar nas águas, não vai te afogar, porque Deus vai estar contigo. Agora, se você for sem Deus, tudo depende da nossa obediência, da nossa confiança em Deus, de ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, já pensou, igreja? 16 soldados, primeira, segunda sentinela, que está lá na frente agora. O gigantesco portão que dava saída para a cidade de Jerusalém, para a cidade, para a rua daquela cidade. E agora, aquele portão lá, primeiro portão automático, quem fez foi Deus. O portão se abriu sozinho. O portão abriu sozinho, eles passaram. Glória a Deus. Eles passaram, o anjo passou na frente, Pedro atrás. Quando chegou naquela rua, que o anjo viu que Pedro estava em segurança, deu essa fortaleza. Glória a Deus, aleluia. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador. Glória a Deus, aleluia. O anjo se ascendeu ao céu, subiu ao céu. Pedro ali agora ele segue, vai na casa de Maria, mãe de João Marcos, na igreja, testemunhar. Quanto recebe bênção, não conta mais bênção, não testemunha mais bênção. Que receberam de Deus, não volta mais na igreja, não peço uma porta de emprego, não vou voltar mais lá para agradecer na igreja. Volta lá, né? Você não fez um propósito com Deus, não fez voto com Deus. Quando eu receber, eu vou dar esse voto na igreja, vou testemunhar, vou devolver meu dízimo. E tanto não volta mais, faz igual os 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer. Aí Jesus interroga aquele um, né? Um só. Aí não foram os 10. Só um voltou, né? Mas é assim, né, igreja? Só um volta. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder. Jesus, eu voltei. Vim te agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia que por ele eu fui tocar, curou minha ferida, sarou meu passar, que tanto insistia em me atormentar. Aleluia, né? Testemunhar das bênçãos do milagre, né? Que recebeu de Deus, né?
Glória a Deus. Depois, o 10º, né? Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. É assim. Onde você vai, tem anjo. Você não vê. Mas quem tem visão espiritual de Deus, dono da visão, vê um exército de anjos do teu lado. Porque é bíblico. É bíblico. A palavra de Deus fala: o anjo do Senhor acampa ao redor de todos aqueles que o temem. E guarda, e livra, e protege de todos os mal. O anjo do Senhor está ao seu redor. Ao derredor, em volta, está o diabo, procurando sair da igreja. Quem saiu da igreja, entra. O estado dele é mais terrível do que de antes. Só recebe testemunha, não testifica, não louva, dá uma oportunidade para pregar, não prega, dá uma oportunidade para louvar, não louva, dá uma oportunidade para reger um grupo, não rege, dá uma oportunidade para dirigir uma igreja, não quero, não sei, não posso, não faço. Não... É para Deus, o dono da vida, o que abre porta não tem porta, o que dá saúde e vida com abundância, o que dá o escape, o livramento. Você não quer fazer nada, o que dá teu salário, que se ele não abrir a porta, se você não tiver o salário, se você não tiver saúde, como trabalhar? Para isso que ele te dá saúde, ele te abre as portas. Você testifica, você tem que testificar das grandezas da maravilha, e através do seu testemunho, muitas almas vão se converter a Cristo. E você vai ser presenteada, premiada, presenteada com galardão da coroa da eterna, da vida eterna, com pedrinha cheia em cima da sua coroa pelas almas, pelas obras que você fez na igreja, fora da igreja, evangelizando, presídio, hospitais, praças. O galardão é do Senhor. O homem não tem como te recompensar, o pastor não tem como te recompensar. Mas Deus, Deus da prata, Deus do ouro, dono da vida, Deus da salvação, da vida eterna, não tem como te recompensar. Aí Pedro vai lá, na casa de Maria, mãe de João Marcos, e começa a bater na porta. Portão. A igreja estava tudo orando ainda. Jesus, solta Pedro, Jesus. Livra Pedro daquela prisão. Solta Pedro, Jesus. Livra Pedro. Herodes amanhã, vai passar lá, espada. A igreja estava orando. Jesus entrou na prisão e soltou Pedro. Pedro estava batendo na porta. Eu quero testemunhar, eu quero testificar o milagre, a libertação. Deus me tirou, me libertou da cadeia. Estou vivo, o milagre é grande. E o povo, não é Pedro, não, essa menina aí está vendo visão. Tá louca? Pedro está preso. 16 homens. Primeira guarda, segunda guarda. 16 homens tomando conta de Pedro. Pedro já gemado dentro da prisão. Eita Deus! Esse é Deus. Esse é o nosso Deus. Ou você acha que ele é Deus só de Abraão, Isaac e Jacó? Não. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sim. Mas também ele é meu Deus, é seu Deus, ele é o nosso Deus. Ele continua sendo Deus.
que nem morreu Tiago, se morramos, se vivamos, ele é Deus, continua sendo Deus. O importante é que você vai combater o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé em Cristo Jesus. Agora o meu galardão está lá com o Senhor. Naquele dia, você vai chegar lá na porta, quem vai te recepcionar? Quem vai te receber? Jesus. Bem-vinda, filha de meu Pai. Possuir por morada eterna, por herança eterna, o reino do céu que está preparado desde a fundação do mundo. Bem-vindo, filho do meu Pai. Bem-vindo. Entra para a alegria, para o gozo do teu Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso. Entra para a salvação, alegria eterna, salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. Aí Pedro aqui, ó. Mas Pedro continuava a bater. 16º, 16. E quando abriram, viram e pasmaram. Pasmaram. 17. Mas ele, acenando-se com a mão, para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para o outro lugar. Partiu para outro lugar. Anunciar a palavra dele. Aqui partiu Pedro. Aí você não vê mais falar em Pedro aqui em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Agora o Herodes fica pouco amigo, né? Já não era amigo, imagina agora depois desses homens feridos. Fugir. Aí vai mandar a justiça contra o soldado. Por isso, quando aquele Paulo crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Aquele guarda, quando ele viu que o Paulo e Silas oravam e cantavam, houve um grande terremoto à meia-noite, ao poder da oração, igreja. Você está vendo aqui o poder da oração? A igreja orava lá, na casa de Maria, mãe de João Marcos. Aqui Paulo e Silas cantavam na prisão, todos dilacerados, cortados a chicote, a vara. Cortada a vara. A punição de açoite era vara e chicote. Romanos e mosaico. Vara e chicote. Estava tudo cortado, desacerado, mas ele estava chorando, estava reclamando. Pedro estava dormindo, Paulo estava cantando. Meia-noite. Houve um grande terremoto, um grande abalo. Deus chacoalhou tudo. Deus chacoalhou tudo, caiu todas as paredes, os ferrolhos de ferro, as correntes, os cadeados, as prisões se abriu, a prisão do Cássio, o carcereiro expurgiu tudo. Mas os presos estavam ouvindo a palavra de Deus. E quando perceberam que eles viram que estava a cadeia, as portas tudo abertas, eles, o quê? Isso não é outra coisa a não ser o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. É a mão de Deus. Nenhum sai daqui, fica todos aqui, adorando. Adorando esse Deus, porque esse Deus é tremendo. O carcereiro se desesperou, bateu a mão na baía, puxou a espada
e foi dar-se contra a própria vida. Paulo e Silas, não faça outra coisa. Faça outra coisa. Não tira a tua vida. Porque todos aqui estão, mas os presos aí. Olha nós aqui. É, igreja amada do Senhor. Ah, o, o carcereiro caiu no chão, de joelho no chão. Senhor, o que é necessário? O que é que preciso fazer para me salvar? Aí Pedro, Paulo e Silas falaram para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Só Ele pode salvar. Você tem que crer em Jesus. Aceitar Jesus como seu Salvador. Só Ele, meus irmãos. Só Ele pode salvar, só Ele pode operar o milagre. E o maior de todos os milagres é a salvação. É você crer no Senhor Jesus Cristo, você vai ser salvo, a sua casa vai ser salva, o seu pai, sua mãe vai ser salva, seu esposo, sua esposa vai ser salva, os filhos dos teus filhos, que é os teus netos, vai ser salvo, todos vão ser salvos porque você crê. E eles creram. E foi ele e a família, foi o carcereiro e a família, todos foram salvos. Poder da oração. O poder do cristão está onde? O poder do cristão está na oração, igreja. Glória a Deus, aleluia. 21º, 21. Mas dia designado, Herodes, vestindo-se de traje real, sentou-se no trono e dirigiu a palavra. Herodes vestido de traje real, igreja. Aquela veste, aquele traje de Herodes, ofuscava a luz do sol, brilhava, encandeava, todo mundo ficava. É o Deus! E ele não se humilhou. Não deu glória a Deus. Começou Herodes mandando prender a Pedro. Matou a filha de espada a Tiago, prendendo, oprimindo e prendendo os povos. Deus é o Deus que exalta, coloca no trono. É o Deus que abate e faz descer do trono. É o Deus, é o Deus. Herodes não deu glória a Deus, foi comido de bicho. Respirou. Fique desapercebido. Quando te entrarem na igreja, eu digo, guarda teu pé quando entrar na minha casa. Minha casa será chamada casa de oração. Se alimente da palavra, dos louvores, da oração. Deixe que a palavra, deixe que o louvor, deixe que a oração, deixe que tudo falar contigo. E se encha do poder de Deus, fale em mistério, fale línguas estranhas, dê lugar para Deus. Esqueça lá de fora, esqueça a casa, esqueça o emprego, esqueça o trabalho. Se eu estiver na casa do Senhor, é para adorar o Senhor. E se alimente da adoração do Deus vivo, que é maravilhoso estar na presença de Deus, adorando a Ele. Glória a Deus, aleluia. 12º, e o povo exclamava: é a voz de um Deus, e não de homem. 23º, 23. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de verme, expirou. 24. 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava.
Quanto mais ele oprimia a igreja, quanto mais ele perseguia a igreja, perseguia os cristãos, mais o povo se dispersava e a igreja ia, né? Glória a Deus, ganhando o horizonte, abrindo fronteiras, né? E o evangelho de Deus era pregado, anunciado ao reino, porque é a palavra de Deus. O que é que Jesus falou? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no Filho único de Deus, no ungido de Deus. Né? Por isso precisamos crer para nos salvar. Né? Glória a Deus, aleluia. O dom de Deus é a salvação. Glória a Deus. A salvação ela é gratuita, igreja amada do Senhor. É pela misericórdia de Deus que somos salvos, não somos merecedores de nada. Foi Deus que achou graça em nós. Achou graça em nós. Por isso estamos alegres, estamos contentes, estamos felizes. Glória a Deus. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Então Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. A igreja de Deus, né? A igreja estava o quê? Estava orando. A igreja estava ali, ó. Você vê 12, o do 12:5, né? Quem fala 12:5 de Atos dos Apóstolos, que a igreja estava orando, né? Através do livro de Atos, bem como os outros trechos do Novo Testamento, temos que orar. Tomamos conhecimento das normas e dos padrões estabelecidos para a igreja. É uma igreja, Deus está neocontestamentária. Aí quem fala, igreja? Primeiro, antes de mais nada, a igreja é agrupamento de pessoas em congregação dos locais e unidade pelo Espírito Santo. Que diligentemente busca um relacionamento pessoal, fiel e leal com Deus e com Jesus Cristo. Temos um relacionamento fiel com Deus e com Jesus Cristo. Com Pai, com Filho e com o Espírito Santo de Deus, com a Trindade. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao coração de cada um nessa noite que ouvir essa palavra. Deus abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Oramos ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento glorioso de oração, ó Deus, eu peço, Senhor meu Deus, meu Pai, em favor encarecidamente de todos aqueles, meu Pai, a qual esteve comigo, acompanhando aqui essa live, ó Pai. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada um. Senhor, venha abençoar cada um deles, Senhor Deus, aleluia, derramando as bênçãos sobre a sua vida,
a bênção espiritual, bênção financeira, material, física, Pai, dando saúde, dando livramento, Senhor, meu Deus, abrindo porta, dando vitória, Pai. Graça te dou pela vida de todos aqueles, meu Pai. Ô Senhor Jesus Cristo, que estão ligados aqui comigo, assim, no meu canal, meu Pai. Ô Espírito Santo de Deus, a todos os inscritos no meu canal, visita cada um deles, meu Pai, abraça, Senhor Jesus, dá a vitória, dá o livramento, meu Pai, abençoa, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite, por mais esta live, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos, Senhor, meu Deus, meu Pai, ô Senhor Jesus Cristo, vai abençoando, vai curando, sanando os enfermos, ó Senhor Jesus, abençoa, meu Pai, restaura, dá saúde, dá um livramento, Senhor, dá uma semana, um final de semana repleto de bênção, de conquista, de vitória. Ó Pai querido, ó Pai amado, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Senhor, meu Deus, meu Pai, a qual o Senhor tem feito, Senhor Jesus, através, Senhor, meu Deus, deste canal. Ó Senhor, continua operando milagres, prodígios, sinais, prodígios, maravilha, cura milagrosa, Senhor Jesus Cristo, impactando as vidas, ó Senhor Jesus Cristo, no Brasil, no exterior, meu Deus, meu Pai, em todos os estados brasileiros, vai abençoando, Senhor, meu Deus, meu Pai, o povo, a nação brasileira, vai abençoando as nações estrangeiras, vai abençoando, meu Pai, vai dando paz nesta vida, Senhor, que estão em confronto, Senhor, meu Deus, meu Pai, em caos, em catástrofe, meu Pai, tantas pessoas perderam seu ante querido, conforta os corações, meu Pai, conforta o coração, enxuga as lágrimas, Pai, alegra, Senhor, esse coração, meu Pai, vai tirando todo o sentimento de angústia, de tristeza, de agonia, Senhor, porque tua palavra nos diz, ó Pai, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Oh, meu Deus, Senhor, a paz verdadeira, meu Pai, acalma, Senhor, meu Deus, liberta, Senhor, esses homens violentos, mal, que só pensam em guerra, só pensa, Senhor, meu Deus, ó meu papai, ó Senhor Jesus Cristo, Deus de vitória, Deus de poder, em matar, em guerrear, meu Deus, em riqueza, em grandeza, meu Pai, vai repreendendo esses demônios avarentos nessas vidas, esses demônios violentos, vai dando paz, alegria, vai transformando, libertando e salvando as almas, Senhor, é que eu te peço, te agradeço, certo da tua resposta. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, igreja amada do Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Todo diga amém. Amém, Jesus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Fique com Deus, que Deus o abençoe a todos, em nome de Jesus.